Em 1987, na cidade de Goiânia, ocorreu um dos acidentes radiológicos mais graves do mundo fora de uma usina nuclear. E hoje, quase 40 anos depois, a Netflix transformou esse caso em uma série. E é disso que eu vim falar hoje. Vamos falar da série Emergência Radioativa, a nova série nacional da Netflix. Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Power Pop. Eu particularmente detesto falar de coisa séria aqui no canal. Esse canal aqui é pra gente rir, zoar e tal, mas essa série aqui merece uma atenção especial, por isso que eu resolvi falar desse assunto. Porque essa série Emergência Radioativa me impactou muito. Vamos lá. A série é inspirada no caso do acidente de Césio 137, que ocorreu em Goiânia, aqui no Brasil, em 1987. Onde tudo iniciou quando uns catadores de material reciclável entraram numa clínica abandonada e encontraram uma cápsula que continha Césio 137, em pó, mas que no escuro emitia uma luz azul. E, encantados com aquilo, eles levaram aquilo para casa e distribuíram para a família. Passaram no corpo e isso acabou se espalhando por várias casas, contaminando várias pessoas e objetos. Isso foi o caso real. Série nós acompanhamos o Márcio, que foi visitar o seu pai na cidade de Goiânia para o seu aniversário. E como ele é físico nuclear, ele acabou sendo chamado para ver o que estava acontecendo e acabou parando bem no centro disso tudo, dessa confusão. Cara, que série incrível, bicho. Já quero elogiar aqui a cinematografia dessa série. Cara, a produção dessa série mandou super bem. A fotografia, direção de arte, luzes, tudo daqui dessa série tá muito bom. A direção também do Fernando Coimbra é muito boa. Fernando Coimbra, pra quem não sabe, é o mesmo diretor do filme O Lobo Atrás da Porta, que é outro filmaço brasileiro inspirado num caso real. A série é espetacular. Ela consegue te deixar tenso, com raiva, angustiado e triste. Principalmente triste. Até porque, né, é um caso real. Eu gosto como a série humaniza muito tudo que aconteceu. Porque essa série poderia cair no anacronismo mostrando, tipo, nossa, olha esse bando de burro fazendo besteira. E não. Eles tratam tudo com o maior respeito possível. São vidas reais ali representadas. Uma coisa que eu fiquei encasquetado falando da produção da série ainda é, cara, como que eles refizeram o Césio 137? Cara, aquilo foi muito legal. Como que eles fizeram aquilo? Não acredito que seja só CGI, não. Tem uma coisa prática, porque os atores pegavam mesmo aquilo na mão. Como que eles fizeram isso? Eu tenho que ver make-off. Eu não vi make-off disso ainda. Mas voltando, gostei muito da condução da série. Não achei ela em nenhum momento cansativa. Eu vi um pessoal falando que em alguns momentos ela parecia meio cansativa. Não achei em nenhum momento. Ela me prendeu do início ao fim. Não achei ela cansativa. Achei um ritmo perfeito pra contar uma história. Ainda mais uma série que só tem 5 episódios. É uma minissérie. Eu já conheci essa história. Cheguei a estudar esse caso na escola, na época do ensino fundamental, na aula de química. Nunca pesquisei a fundo sobre esse caso. E essa série me fez querer pesquisar mais a fundo sobre isso. Eu não sabia da dimensão que tinha sido esse incidente. Porque quando a gente vai falar desse caso, a gente foca muito nas vítimas principais. Certamente. Mas, cara, foram mais de 100 mil pessoas que passaram por aquela tiragem. Sabe aquela tiragem quando o povo vai pro estádio lá pra ver se estão contaminados? Foram mais de 100 mil pessoas que passaram por ali. E cerca de 249 pessoas foram contaminadas de alguma forma pelo Césio. Essa série tem vários momentos emblemáticos, mas um que ficou na minha cabeça é aquele momento onde o Márcio e o secretário de saúde vão na casa do seu Evenildo, que eles já tinham ido no ferro velho dele, estavam falando com eles pra eles saírem daquela casa, que tava todo mundo em perigo, a casa tá contaminada e tal. Quando a Celeste aparece. Celeste foi uma das vítimas mais graves dessa contaminação. Quando ela aparece, o centilômetro dele, que é o medidor lá de radiação, começa a pitar loucamente, porque aquilo tá muito lotado de radiação. Porque a Celeste da série, ela representa a Lady das Neves Ferreira, que foi uma das vítimas mais graves da contaminação pelo Césio. Ela teve contato direto com aquele pó e acabou ingerindo ele. Ela não limpou a mão e quando ela foi comer um ovo cozido, tinha pedaços do Césio, ou seja, ela engoliu o Césio. E quando ela foi infectada, ela acabou morrendo 2 dias depois. E a coitadinha só tinha 6 anos. É triste, eu tô falando, essa série é muito triste. A família que a gente acompanha, ela realmente existiu. Só que eles mudaram os nomes em respeito às vítimas e tal. Só o Márcio que foi um personagem que foi criado pra essa série. Mas na real, o Márcio, ele representa todos os físicos que trabalharam nesse caso. Foi muito legal ver essa força-tarefa que eles fizeram pra tentar parar a contaminação pelo Césio. Eles indo nas casas, analisando, colhendo coisas, tirando o pessoal de lá. Foi muito interessante ver como eles agiram contra isso. Inclusive, uma curiosidade. Vocês sabiam que os métodos que eles utilizaram nesse caso do Césio 137 virou referência de combate à radiação no mundo inteiro? Os profissionais do Brasil viraram referência no mundo inteiro para, tipo, se acontecer outro desastre de radiação como esse, é isso aqui que eles têm que fazer. Inspirado no pessoal do Brasil. Isso foi muito legal. E nessa deles correndo contra o tempo também foi muito interessante, porque numa contaminação por radiação, cada segundo e cada minuto são cruciais. E é louco, né, esse negócio da radiação.
Na série eles dão um exemplo muito bom que radiação é como se fosse uma fogueira. Quanto mais você chega perto dela, mais aumenta os riscos de você se queimar. Mas quando você se afasta dela, diminui. A diferença da radiação para uma fogueira é que quanto mais você se aproxima de uma fogueira, você vai sentir que tá ficando cada vez mais quente, mais quente, mais quente, até você de fato se queimar. Na radiação, você não sente absolutamente nada. Quando você vê, você já, tomou na tampa, já se lascou, tá todo contaminado e é tenso. Mas agora falando um pouco do Márcio na série em si, eu gostei desse personagem, eu achei ele um ótimo protagonista pra série. Ele é um personagem muito bem construído e muito bem trabalhado. Tem alguns momentos que eu achei ele meio apático até demais, como se ele não ligasse até pra própria família, porque ele não fala as coisas e quando fala ele omite informações. Por exemplo, a mulher dele grávida teve que ir no estádio pra saber de notícias sobre ele, porque ele mesmo não contava, correndo o risco de ser contaminada de fato ali. Sinceramente, eu numa situação dessas, a primeira coisa que eu ia fazer é ligar pra casa e explicar tudo, falar, deu uma treta federal aqui, faz as malas, volta pro Rio de Janeiro, porque a mulher dele é carioca, volta pro Rio, leva meu pai junto, mas some daqui, porque tá tendo uma contaminação por radiação, a gente não sabe pra onde isso vai escalonar, então sai daqui o mais rápido que você conseguir. Mas ele omite as informações e isso me dava uma agonia muito absurda. Enquanto eu assistia a série, quando ele fazia essas coisas, eu ficava, caramba, certeza que ou a mulher dele ou o pai dele vai se infectar. Porque, cara, ele não fala as coisas, isso me irritava muito. Eu entendo que talvez ele não quisesse assustar a própria família, mas ainda assim, negar informação no momento desse é muito arriscado. Teve um momento que, esse momento aqui eu achei até meio engraçado, que quando a marmita que eles chamavam lá, que tinha o Césio 137, o Evanildo levou pra casa dele, a marmita que ele chamava, a Antônia, a mãe da família, reparou que desde que aquela coisa chegou, tá todo mundo passando mal dentro de casa. E realmente, ela tava certa, era aquilo mesmo que tá fazendo a galera ficar toda mal. E ela levou aquilo pra vigilância sanitária. Só que ela levou aquele material de ônibus, ou seja, o ônibus estava infectado também. E em um momento, o Márcio vai investigar esse ônibus, tentando encontrar qual era o ônibus que estava contaminado. Ele acha, de fato, o ônibus. Aí tem um momento que ele vai puxar aqui o cintilômetro pra ver quanto que tava, se tava realmente infectado esse ônibus. Teve um momento, esse momento eu achei, nossa, o pessoal vai achar que ele tá assaltando o ônibus e vai sair todo mundo correndo. Mas não, ele consegue conter a galera e manda todo mundo direto pro estádio porque aquele ônibus estava contaminado. Nesse momento eu achei bem engraçado. Mas é muito triste ver o que aquelas pessoas passaram. E também não dá pra culpar elas. Eu vi um pessoal comentando que, nossa, passei muita raiva vendo essa série porque o pessoal não aceitava as ajudas e tal. Mas, gente, você não pode culpar as pessoas daquela época por agirem daquela maneira. Primeiro, você tá fazendo um baita no anacronismo. Você tá pegando um conhecimento que você tem hoje e aplicando para as pessoas daquela época. E não se faz isso. As pessoas não tinham conhecimento sobre a radiação que você tem hoje em dia. E também naquela cena lá onde o Márcio vai na casa do seu Evanildo, o pessoal falando que ficou com muita raiva do Evanildo e tal. Gente, eles não tinham conhecimento. E é justificado, porque além de não terem conhecimento, a gente tá falando de um Brasil na década de 80. E a gente sabe muito bem o que estava acontecendo no Brasil nos anos 80. Ditadura militar no talo. Então é normal eles ficarem cabreiros, não querendo sair, porque, né? Ainda mais uma família negra, né? E essa coisa de contaminação por radiação ainda era uma coisa muito nova. Porque esse caso de Césio aconteceu simplesmente um ano depois da explosão de Chernobyl. Inclusive eles citam Chernobyl na série. Eu nunca cheguei a assistir Chernobyl, a série. Nunca cheguei a assistir. Então as pessoas não tinham conhecimento pra lidar com aquilo. Outra cena pesadíssima e emblemática da série é quando a Celeste acaba morrendo. E quando eles vão enterrar ela, mesmo num caixão de chumbo lacrado, porque mesmo ela morta, ainda o corpo dela estava emanando a radiação, ou seja, podia contaminar o solo. Mas eles enterraram a Celeste num caixão de chumbo lacrado. Mas mesmo assim as pessoas foram no cemitério tentar protestar para não enterrar a menina naquele cemitério. Jogaram pedras, até acertaram a mãe da menina. Coitada, não deixaram nem a mãe viver o luto dela. Nossa, foi um momento triste. Eu entendo porque eles faziam isso, porque eles estavam com medo, mas ainda não deixa de ser triste e revoltante a ignorância das pessoas. Outra coisa que eles mostraram também é como o governo lidou com aquilo. Que algumas pessoas, como a família que a gente acompanha, perderam suas casas e o governo nem se dispôs a dar uma casa nova, uma moradia nova, algum auxílio, algum amparo para aquelas pessoas. Até deu um certo auxílio, mas é muito pífio pelo que eles passaram. Ou também, muito interessante também foi mostrar foi o preconceito que aconteceu naquela época. Porque Goiânia sofreu um preconceito muito grande depois que esse caso aconteceu. Eu já vi pessoal que é de Goiânia falando que, nossa, era horrível. O pessoal falando que tá todo mundo contaminado, um preconceito absurdo. Realmente é triste. Eu não vivi isso, até porque na época eu também não era nascido. Eu sou do Espírito Santo, sou do Sudeste, então eu não vi isso acontecendo. Mas é muito triste os relatos. Eu vi um pessoal falando que não ia assistir
a série porque ela não realmente foi gravada em Goiânia. Ô, meu querido, deixa eu te falar um negocinho aqui. Você tá ligado que boa parte das construções que aparecem ali foram demolidas. Elas não existem mais hoje em dia por conta da radiação. Então vocês queriam que eles fizessem o quê hoje em dia? E outra, você não reclama quando uma obra é gringa se passa em Nova York. Vou fazer um chá revelação aqui. A maioria esmagadora das obras gringas que se passam em Nova York é tudo gravado no Canadá e você nunca percebeu. Então só porque uma obra brasileira não é gravada na cidade que ela se passa, isso não quer dizer uma coisa ruim, tá? Mas em resumo, Emergência Radioativa é uma série incrível, triste, impactante e que tem que ter estômago pra assistir, porque é uma série que vai mexer com você, como mexeu comigo. Então, pra Emergência Radioativa, minha nota não poderia ser outra. É um 10. Que série incrível. Que série sensacional. E aí, você assistiu Emergência Radioativa? Não assistiu? Comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa série e sobre esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Na tela vai ter 2 vídeos pra vocês escolherem qual é o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e falou, galera.